Olá, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais uma aula da nossa classe de Panorama do Antigo Testamento. E a aula de hoje vai tratar sobre os profetas, os últimos profetas do período pré-exílico. Já já nós vamos saber o que isso significa. Mas antes vamos orar para que essa mensagem dos profetas possa vir falar aos nossos corações também, mesmo anos e anos depois. Que saiamos dessas aulas cheios, cada vez mais cheios do conhecimento de Deus e cheios do Espírito Santo também. E que Ele possa derramar mais da graça dEle sobre nós, que Ele possa derramar cada vez mais a misericórdia, apesar de sermos tão pecadores quanto o povo de Israel e o povo de Judá. Então, que essa mensagem realmente, dessa aula, possa vir de encontro aos nossos corações e gerar frutos de arrependimento e de louvor. Vamos orar então? Senhor, graças te damos, ó Deus, por esse dia. Obrigado, ó Deus, por essa semana que se passou. Obrigado, ó Deus, porque mesmo diante, ó Pai, de tantos conflitos, tantos obstáculos, o Senhor permanece fiel, ó Pai. Não fiel ao que nós temos feito a Ti, às nossas obras, mas fiel a si mesmo, Deus. Obrigado porque o Senhor não muda. Obrigado porque o Senhor permanece como era ontem, como o Senhor é hoje, o Senhor será amanhã. E nossa fé, ó Pai, se fundamenta nisso, ó Deus, que as suas promessas que o Senhor fez anos e anos atrás, elas vão permanecer para o teu povo, elas vão se cumprir. E obrigado, Deus, porque o Senhor expressou toda a sua revelação, ó Pai, nas Escrituras. E por meio de homens como os profetas, como os apóstolos, nós podemos conhecer mais sobre Ti e mais sobre o que o Senhor tem preparado, Deus, para a Tua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, acho que vocês já me conhecem, sabem que eu gosto de recapitular um pouquinho numa linha histórica para a gente entender melhor. Então vamos voltar alguns anos atrás para a gente entender um pouquinho qual é o contexto em que esses profetas eles atuaram. Primeiro, que profetas nós vamos falar hoje, na aula de hoje? Nós vamos falar sobre o profeta Obadias, Naum e Joel. Só que essa aula ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre esses três profetas. A segunda parte, que será na próxima semana, nós vamos falar sobre Abacuque, Sofonias e Jeremias. E também vamos falar sobre o livro de Lamentações de Jeremias. Então, essa é uma aula extensa, cheia de livros, com muitos assuntos. Então, eu preferi dividir para que não ficasse muita informação e enfadonho para os irmãos, tá? Então, vamos ver o que essa linha histórica ela diz um pouquinho para a gente. Essa linha do tempo aqui que eu vou mostrar para os irmãos, ela tem umas coresinhas, eu vou explicar o que cada cor significa. E tem também algumas imagens. Tudo que está aí é muito importante para a gente entender o nosso contexto histórico. Então, os irmãos podem ver que essa linha do tempo ela vai de 1500 anos antes de Cristo até a vinda de Jesus, né? Que nós chamamos um ano antes de Cristo, tá? Então, mais ou menos 1500 anos atrás, nós tínhamos aí o povo de Israel no Egito. O povo de Israel foi liberto. Vamos ter as tábuas da lei, né? Deus vai mandar por meio de Moisés a lei mosaica e vai se passar aí vários anos, né? O povo de Israel vai vagar no Egito, vai conquistar a terra de Canaã, vai viver ali, vamos ter o período dos juízes. Tudo isso vai demorar mais ou menos aí em torno de 500, 600 anos, até que vai vir o primeiro rei Saul, né? Então, toda essa parte rosa é essa história que eu contei. A parte azul é vamos dizer assim, a dinastia de Davi, ou seja, os reis que sucederam depois de Davi.
Eu não fiz aí a divisão de norte e sul, é só para os irmãos entenderem mais ou menos de que período eu estou tratando. Então, essa coroazinha aí representa, então, o primeiro rei da linhagem de Davi, que foi o próprio Davi, tá? Nesse período de azul, nós vamos ter alguns profetas se levantando, né? Alguns profetas pregando, né, sobre a mensagem que Deus tinha para o povo de Judá ou para as nações vizinhas que ali viviam. Nós sabemos que nas aulas passadas nós vimos que o reino do norte, chamado Israel, foi levado cativo, né? A Síria destruiu totalmente Israel e Israel foi levado para o exílio. Mas o reino do sul continuou por 150 anos ainda. Então todo esse período aí de azul é mais ou menos 250 anos, né? Então, no finalzinho desse período, Israel é levado para o exílio, depois passa-se muitos anos, aí Judá vai ser levado para o exílio também, por meio de outro povo, que é por meio de outra nação, outro império, que é o Império Babilônico. Então, isso que está de vermelho, nós vamos ver aí o povo de Judá no exílio. Tá? Então, o povo volta do exílio da Babilônia e nós vamos ter a sucessão de vários impérios, né? Vamos ver que esses impérios eles vão ser profetizados por meio de Daniel. Que impérios são esses? Vamos ter o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano. Aí nós vamos ter a vinda de Jesus. Tá? Então, a gente vê aí que durante essa história de 1500 anos, vários impérios grandes vão se levantar. E em muitos momentos, o povo de Israel ou vai ser oprimido ou vai ser levado para o cativeiro. Tá? Então, é um período bem turbulento, né? Principalmente depois aí de Davi. É um período político bastante turbulento, né? Para a nação de Israel. Tá? Então, nós vemos aí que os profetas que nós vamos falar hoje, que é o profeta Joel, o profeta Obadias e o profeta Naum, eles vão ser os primeiros profetas aí, né, que vão falar um pouquinho antes do exílio, tá? Nós estudamos outros profetas nas aulas passadas, foram profetas que falaram ao povo muitos anos, 400 anos antes do exílio. Agora nós chegamos já mais perto, 200 anos antes do exílio, então vamos ter vários profetas falando sobre essa mensagem, que Israel vai ser destruído, que Judá vai ser destruído e outras nações também. Essa é mais ou menos a linha histórica que nós vamos seguir, tá? Também nós vamos ter aí uma divisão, talvez para os irmãos esteja um pouco confuso, né? Como a gente tem trabalhado, né, esses profetas. Os irmãos podem ver que a Bíblia ela é dividida entre profetas maiores e profetas menores, que segue direitinho a ordem do índice da Bíblia, né? Então, os profetas maiores, nós temos de Isaías até Daniel. São maiores, são chamados de maiores porque são os profetas que têm os livros maiores na Bíblia. Os profetas menores, nós vamos ter aí de Oséias a Malaquias. Mas no nosso curso de panorama do Antigo Testamento, nós usamos outra divisão, que é uma divisão mais cronológica das coisas, tá? Então, nós vimos aí, né, com o professor Pedro, os primeiros profetas de Israel, que foi Jonas, Amós e Oséias. Depois, os primeiros profetas de Judá, com a professora Juliana. Nós vemos Miqueias e Isaías. E a minha aula ela vai concentrar nos últimos profetas pré-exílicos, que vai de Naum a Obadias. Nós temos aí essa ordem, né? Mas, na verdade, eu estou usando uma ordem bem mais cronológica do que o nosso curso de panorama do Antigo Testamento, tá? E depois nós vamos ter os profetas do exílio, que vai ser Ezequiel e Daniel, nas próximas aulas. E os profetas depois do exílio, quando Judá volta, né, lá, lembra das histórias de Esdras e Neemias? Quando Judá volta, nós vamos ter aí outros profetas,
né, que vão falar também ao povo depois do exílio, tá? Então, a divisão que nós estamos usando é essa segunda aí, só para os irmãos se situarem um pouquinho. Então, irmãos, vamos começar, né, a falar sobre os livros especificamente. O primeiro livro que nós vamos tratar é o livro de Obadias, tá? Esse título, né, do livro, Obadias, leva o nome do seu próprio autor. Obadias significa servo do Senhor. Então, nada se sabe sobre Obadias, exceto que ele estava em Jerusalém na ocasião dos violentos ataques de Edom à cidade de Jerusalém. Como um servo, ele encobre a sua pessoa para realçar a mensagem. Então, esse livro ele não quer tratar sobre a vida de Obadias, mas sobre a mensagem que Deus tem para esse povo. Então, qual é o cenário histórico em que esse livro foi escrito? Nós não estamos falando da vida de Obadias, mas do livro de Obadias. Quando que ele foi escrito? Aproximadamente 845 anos antes de Cristo. Essa é a data mais provável. Por quê? Por algumas razões. O livro ele foi colocado na primeira parte do cânon pelos hebreus. Então, lá no cânon hebraico, né, vamos dizer assim, as escrituras, na ordem que os hebreus colocaram, Obadias ele foi colocado na primeira parte do cânon. Então, ele é um livro bastante antigo. O desastre referido por Obadias, que a gente vai ver daqui a pouquinho, não alcançou necessariamente a dimensão da destruição completa do exílio. Então, Obadias não está falando do exílio, né? Ele está falando de uma época, ele está profetizando sobre uma época que aconteceu antes do exílio. Então, o livro, né, pressupõe que ele foi escrito antes do exílio. Está falando simplesmente de um saqueamento, de uma destruição ali de Judá. Obadias é citado em Jeremias, então isso quer dizer que Obadias foi escrito antes do livro de Jeremias. Jeremias vai citar Obadias quase que inteiramente, porque o livro de Obadias é um capítulo só, né? Então, Jeremias retoma essas profecias. Então, 240 anos depois, Jeremias vai retomar essas profecias de Obadias. Qual é o cenário geográfico? Né? O livro de Obadias ele vai falar sobre Edom. Né? A gente já vai ver que povo é esse, como eles se comportavam, por que Deus mandou uma mensagem para esse povo. Mas para a gente saber mais ou menos como era Edom, né? Edom era uma nação que ficava próxima de Israel. E era uma região montanhosa. Então eles ficavam, essa nação ficava no alto de planaltos e montanhas. Geralmente nações que têm essa configuração, né, esse relevo, são nações que têm uma proteção natural, porque as montanhas vão proteger aquelas cidades, as fortificações. Então, Edom era uma cidade bastante protegida, vamos dizer assim, pelo relevo, com intenção de ser uma proteção militar mesmo. Então, Edom era uma nação que ficava no alto, né? No alto de montanhas. Isso é importante para a gente ver depois os trocadilhos que o profeta utiliza. Qual é o cenário religioso? Quando a gente viu os reis, a gente viu que teve reis bons e reis ruins. Não sei se os irmãos lembram, em 845, Judá estava sob o governo de Jeorão. Jeorão era um rei iníquo, um rei mau, né? Lembra que Jeorão casou com Atalia? Atalia era filho de Acabe e Jezabel. Então, o rei Josafá e o rei Acabe juntaram Jeorão com Atalia, né? Fizeram uma aliança entre as famílias. Então, a família do reino de Israel fez uma aliança com a família do reino de Judá. E isso foi desastroso, tá? Então, Jeorão, ele teve um final muito triste,
né, que também foi profetizado sobre a vida dele. E Jeorão, ele, além de ser um rei mau, foi um rei que permitiu o culto a Baal dentro de Judá. Elias e Eliseu foram contemporâneos de Obadias. Então, enquanto Obadias estava profetizando ali no reino do sul, Elias e Eliseu estavam profetizando no reino do norte. Qual o cenário político? Internamente, né, no reino do sul, em Judá, nós vamos ter um massacre da família real. Jeorão, ele vai ser morto. Toda a sua família vai ser massacrada. Nós vamos ter somente um dos filhos de Jeorão vai sobreviver. Atalia vai tomar o poder. Ela vai governar por 6 anos. Né? Ela vai matar todos os filhos do rei. Né? Ela vai achar que matou todos os filhos, mas um deles vai ser poupado. Né? Então, esse é o contexto político que Judá está vivendo. No contexto internacional, nós temos aí uma relação muito conflituosa entre Judá e Edom. Desde a época de Esaú e Jacó, a gente teve muitos conflitos entre esses dois povos. A força política de Edom, sobre isso, nós podemos ver que era um povo conhecido pela sua sabedoria e sua força. Era uma região montanhosa, como eu falei, tinha um isolamento, uma proteção natural e tinha um forte centro comercial. Então, Edom era uma nação poderosa, tal como Israel. Qual é o objetivo do livro de Obadias? É anunciar a destruição final de Edom. Então, esse livro ele é escrito para Edom, ele não é escrito para Judá. Apesar de falar um pouquinho sobre o povo de Deus, esse livro ele é direcionado para Edom, devido à sua violência, sua vingança insaciável contra Israel, povo de Deus. Então, o outro objetivo é reafirmar o triunfo final do Monte Sião no dia do Senhor. Então, além de falar sobre profetizar a destruição de Edom, esse livro também tem o objetivo de falar sobre o triunfo do povo de Deus, né? No fim, quando Edom for destruído. Nós temos aqui um esboço sobre o livro de Obadias, né? Enquanto os irmãos vão lendo aí, eu vou fazendo algumas pontuações, algumas anotações que eu tenho aqui para falar um pouquinho sobre as histórias, né, mencionadas no livro de Obadias. Então, esse livro ele é o menor livro do Antigo Testamento, com 1 capítulo e 21 versículos. Ele trata sobre o povo de Edom. E qual era a importância desse povo, né? O povo de Edom ele compartilhava uma ancestralidade com o povo de Israel, ou seja, ambos pertenciam à mesma família inicialmente, a família de Abraão. Então, Abraão e Sara tiveram um filho da promessa, Isaque. Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó, e cada um recebeu mais tarde os nomes de Edom e Israel. Esaú foi chamado de Edom e Jacó vai ser chamado de Israel. Muitos nomes parecidos, né, irmãos? Então, esses povos levaram esses nomes, né, dos seus patriarcas, né? Então, os filhos de Esaú se tornaram uma grande nação chamada Edom, os filhos de Jacó se tornaram uma grande nação chamada Israel. Nós sabemos que a relação de Esaú e Jacó sempre foi muito conflituosa, apesar deles terem se perdoado. E essas nações, elas repetiram o mesmo comportamento de rivalidade. Israel e Edom sempre tiveram muitas tensões ao longo dos séculos. Quando a Babilônia invadiu Judá, o povo de Edom ele se aproveitou roubando outras cidades israelitas. Então, ao invés de ajudar essa nação que tinha um vínculo de sangue, mesmo que fosse muito antigo, Edom foi lá e ajudou a destruir Israel. Então, a Babilônia destruiu Israel com a ajuda de Edom. Edom saqueou as cidades, roubou, né,
tudo que podia e ainda ajudou capturando e matando os judeus refugiados. Então, isso foi considerado um grande pecado, né? O livro ele é composto então por duas partes. A primeira parte é uma série de acusações contra os líderes de Edom, especificamente contra o seu orgulho e arrogância. Então aí no capítulo 1, versículo 1 a 9, nós vamos ter a descrição do orgulho e da arrogância de Edom. Foi esse sentimento de superioridade que fez os edomitas deixarem Judá serem invadidos pela Babilônia. E pior, que levou Edom a ajudar na destruição. Então Edom se sentia tão superior em montanhas, em lugares elevados, inatingível, inalcançável. Eles se achavam superiores a Israel, né? E por conta disso, o coração da nação se encheu de orgulho e arrogância, né? E o profeta Obadias diz que assim como fizeram com Judá, será feito com Edom também. Então ele profetiza que a destruição que atingiu Judá vai atingir a nação de Edom também. A segunda parte do livro parece mudar totalmente o assunto. Agora o profeta fala de todas as nações. Mas esse livro ele não é direcionado a Edom? Não exatamente. Edom é utilizado como exemplo. Por isso que nessa primeira parte o profeta fala sobre Edom, porque Obadias ele anuncia o dia do Senhor não só para Edom, mas para todas as nações. Ele diz que todas as nações orgulhosas, como Edom, enfrentarão a justiça de Deus da mesma maneira. Não é coincidência que a palavra Edom em hebraico é escrita exatamente com as mesmas letras que a palavra humanidade. Adão em hebraico. Então, Edom e Adão são palavras que têm as mesmas letras, né? Aí nós vamos ter aí um trocadilho entre essas duas palavras. Então, assim como Edom foi destruído, a humanidade, que em hebraico se chama Adão, vai ser destruída também, por conta da sua arrogância, por conta do seu pecado, por conta do seu orgulho. Em Obadias, a ascensão e a queda de Edom é uma parábola para explicar como a justiça de Deus se oporá ao orgulho e vaidade de toda a humanidade no dia do Senhor. É uma parábola, mas isso não quer dizer que não aconteceu. Realmente Edom foi destruído. E esse exemplo dessa destruição, né, serviu como exemplo para que todas as nações vissem que no dia do Senhor elas seriam julgadas também. O livro conclui com um futuro promissor. Deus diz que vai restaurar o seu reino sobre Nova Jerusalém, que ele irá repovoar com um remanescente fiel. Todo aquele que se arrependesse seria salvo. Então, apesar dessa mensagem de destruição, o final do livro ele traz um futuro de esperança. O profeta diz que todo aquele que se arrependesse dos seus pecados seria salvo. Mesmo que vivesse em nações arrogantes, orgulhosas, mesmo que tivesse até esses próprios pecados, se eles se arrependessem, seriam salvos. Então a queda de Edom aponta para o dia em que o Senhor vai punir o pecado no mundo, mas também vai trazer seu reino de paz e cura para todas as nações. Então, quais são as contribuições, né, do livro de Obadias? A gente vê aí o triste destino do filho favorito de Isaac. Quando a gente volta um pouquinho na história, Isaac e Rebeca, eles tinham suas preferências. Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. E isso gerou uma rivalidade tão intensa entre os irmãos que um roubou a primogenitura do outro, né? Então, essa história decorrente da independência, vingança e violência dos descendentes de Esaú demonstra o perigo das escolhas humanas em oposição às escolhas divinas.
Uma lição, esse livro traz também uma lição sobre o perigo do rancor na família. Apesar de descenderem dos gêmeos, né, Jacó e Esaú, Edom e Israel tornaram-se inimigas rancorosas e implacáveis. Essa inimizade começou muito antes, lá com a raiz de amargura no seio de uma família pequena, e se tornou uma inimizade mútua. Não era só Edom que odiava Israel, Israel odiava Edom, né? Era uma rivalidade nacional, né? Todos da nação odiavam a nação inimiga e jamais foi reconciliada. As nações jamais fizeram aliança, jamais se reconciliaram. Olha a repercussão que teve essa rivalidade ao longo de séculos, né? Obadias também é considerado uma síntese do último capítulo da história. Então, nesse livro, a gente pode ver que ele conta de forma bem resumida o dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? O dia em que Jesus voltará, que Jesus vai julgar os povos, vai mandar para a morte eterna os ímpios e vai restaurar a criação, vai restaurar a vida dos salvos. Então, Obadias ele fala bem brevemente sobre isso, sobre o último capítulo da história. Passando aí para o próximo livro, nós vamos ter o livro de Joel. O livro de Joel é um livro muito legal, irmãos. Ele fala sobre também o dia do Senhor. Então, Amós, Obadias e Joel vão falar sobre o dia do Senhor, né? Que é o último dia lá no fim dos tempos. Quem é o autor do livro? O autor do livro é o próprio profeta, né? Então, esse título, Joel, significa, o nome significa Jeová é Deus. Como acontece com Oséias, sabe-se também muito pouco acerca de Joel, a não ser que o nome do seu pai era Petuel. É a única coisa que a gente sabe sobre esse profeta, que o nome do pai era Petuel. O conteúdo do livro indica que ele morou e profetizou em Judá e em Jerusalém, e pode ter sido sacerdote. As frequentes referências a sacerdotes assim o sugerem. Então, ao longo do livro, Joel faz muita menção aos sacerdotes. Isso pode dar uma margem a isso e pensar que ele também poderia fazer parte dessa classe. Qual o cenário histórico em que o livro foi escrito? Joel é um dos 6 profetas menores, como nós vimos no início, que não tem data específica no texto. Então, outros livros não têm data também registrada, como Obadias, Jonas, Naum, Abacuque, Malaquias. Então, a gente precisa fazer algumas inferências, excluir e fazendo exclusões até achar um período histórico aproximado, né, em que esse livro foi escrito. Então, a data mais provável é 825 anos antes de Cristo, quando o rei Joás tinha 16 anos e o sacerdote era Joiada. Lembra que Atalia matou toda a família real? O rei Joás ele foi poupado por sua tia, foi levado para morar junto lá com os sacerdotes, e então, quando ele tinha 8 anos, ele começou a reinar. Atalia foi morta, né? E o rei Joás foi muito influenciado por esse sacerdote, que era o seu próprio tio, Joiada. Então, a gente vai ter aí a primeira parte, né, do governo de Joás, vai ser um reinado em que ele vai buscar o Senhor, né, vai tentar tirar a idolatria do meio do povo, né? Então, esse é o cenário mais ou menos, né? Então, nessa ocasião, os inimigos eram locais, né? Então, a gente vê que não tinham impérios muito grandes. Então, a gente pode colocar esse livro
para anos antes do surgimento do Império Assírio, por exemplo. A posição de Joel antes de Amós no cânon sugere uma data anterior também. Joel é muito citado por profetas pré-exílicos, tais como Amós, Isaías e Miqueias. Então, foi escrito antes desses livros. A referência ao Vale de Josafá, somente mencionado no livro de Joel, é inteiramente apropriada, pois foi ele o último rei bom daquela época. Obteve grandes vitórias nas proximidades de Jerusalém por invocar o Senhor. Então, essa referência ao Vale de Josafá, que é feita no livro, não é feita em nenhum outro livro da Bíblia. Então, Josafá, ele foi aí avô de Joás. Então, a gente tem uma margem aí, né, de um período aproximando-se a 825 a.C. Qual é o cenário religioso? Eu falei um pouquinho, né, sobre o rei Joás, o que estava acontecendo. O período da adoração a Baal tinha terminado com a purificação de Jeú em 841 e a de Joiada em Judá em 835. Todavia, depois dessa purificação, a verdadeira santidade não se tornou uma característica repentina dos judeus. Eles não se tornaram santos só porque o rei decidiu, né? Então, passou a se ter um espírito de indiferença. Eles estavam indiferentes a Deus. Eles não eram idólatras, mas eram indiferentes. O próprio templo não foi reparado adequadamente antes desse período, né, no 23º ano de Joás. Então é bem possível que essas falhas do povo tenham sido o motivo do julgamento do Senhor com os gafanhotos, estiagem e ataques dos inimigos locais. Então a gente já vai ver mais sobre esse julgamento. Qual é o cenário político? No cenário nacional, dentro da nação de Judá, se passava um período de reconstrução, né? Então a gente vai ter o perverso reinado de Atalia que matou toda a família real, os filhos do rei, e se declarou rainha de Judá, né? Então a gente vai ter depois disso uma reconstrução que vai acontecer principalmente sobre a liderança de Joiada, que contribuiu para a morte da rainha e tornou Joás o rei, né, aí aos 8 anos de idade. No cenário internacional, não havia proeminência de nenhum grande império, então nenhum grande império estava despontando. Todavia, Judá estava sendo molestado por vários inimigos locais, tais como Tiro, Sidom, Filístia, lembra dos filisteus, Edom, que a gente acabou de falar, Egito. Então tinha ali umas nações próximas que ficavam incomodando, né, ao reino de Judá. Qual é o objetivo, né, do livro de Joel? Nós temos 2 objetivos, um objetivo histórico e um objetivo profético. O objetivo histórico é chamar a nação de Judá ao arrependimento, como uma nação adequada, como uma reação adequada aos julgamentos do Senhor, com gafanhotos e estiagem, para que uma calamidade mais devastadora não viesse sobre eles. O objetivo profético é apresentar o dia do Senhor, no qual ele dominará os pagãos, libertará o seu povo para habitar com ele. Então, nós temos esse duplo objetivo. Sobre o livro de Joel, nós temos aqui um esboço, né, dividindo aí os versículos, né, por temas. E ao contrário dos outros profetas, Joel ele não cita em seu livro nenhum pecado específico de Judá. Por quê? Outros livros falam, Judá, você tem muitos pecados, arrogância, oprime os pobres, as viúvas, idolatria. No livro de Joel, ele não cita esses pecados. A gente infere de alguma forma, por quê? O livro de Joel faz menção a outros profetas, e isso acontece muito nesses livros
dos profetas, especialmente os profetas menores. Eles citam outros profetas, eles retomam as escrituras, né? Paulo, Pedro faziam isso direto, eles retomavam as escrituras para usar como argumentos, né, e fundamentar o que eles estavam falando. Então o profeta Joel fez isso. Ele usou Isaías, Amós, Sofonias, Naum, Obadias e até o livro de Êxodo. Ele vai citar no seu livro. Então ele não menciona os pecados de Israel porque ele assume que, como eu e você já lemos e já estamos sabendo quais são os pecados de Israel, quais são os pecados de Judá. Então você já deve saber tudo sobre a rebelião de Judá, né? Porque ele parte desse pressuposto que nós já sabemos por causa dos profetas anteriores. No primeiro capítulo, então, Joel se dedica a falar sobre o dia do Senhor. Esse é um tema-chave entre os profetas. Vários profetas vão falar sobre esse tal desse dia do Senhor. Esse capítulo é sobre um dia do Senhor que já aconteceu. Ele começa anunciando um desastre que tinha acontecido há pouco tempo. Uma chuva de gafanhotos havia devastado Israel. Depois eu vou mandar para vocês um texto que fala sobre como os gafanhotos eles atingem, né, como uma praga de gafanhotos pode atingir uma plantação, uma cidade, uma região e quais são as consequências. As consequências são desastrosas, irmãos. É como se fosse uma chuva, né? Pensa numa tempestade de areia que você não vê nada. Isso é uma praga de gafanhotos. Além deles devastarem as plantações, porque eles comem tudo que vê pela frente das plantações, a gente vai ver depois, com a morte desses gafanhotos, a gente vai ter doenças. E as pessoas vão morrer não só de fome, mas dessas doenças provenientes da morte desses gafanhotos também. Então tem um texto bem legal que descreve bastante, não vai dar para eu falar aqui. Eu vou depois distribuir, né? Eu vou disponibilizar para vocês, tá? Mas tenham isso em mente que Israel tinha acabado de passar por isso, por essa situação. Plantações devastadas. Então a gente pode pressupor que tinham muitas mortes, muita fome, quando Joel começou a profetizar sobre isso. Então ele falou que há pouco tempo tinha acontecido uma chuva de gafanhotos que tinha devastado Israel. Então ele descreve nessa chuva de gafanhotos remetendo ao dia do Senhor contra o Egito. Lembra lá em Êxodo, a 8ª praga foi a praga dos gafanhotos. Então ele faz essa associação com o que Israel estava vivendo ali naquele momento com a praga no Egito. Só que dessa vez a praga foi enviada para Judá, né? Lá no Egito, a praga foi enviada apenas para os egípcios. Agora, essa praga estava sendo utilizada, né, como meio de julgamento para o povo judeu. Então, Joel chama os anciãos e sacerdotes para liderarem o povo em arrependimento e oração. Aí o próprio Joel se arrepende dos seus pecados. Irmãos, isso, além de bonito, é muito constrangedor, né? Imagina um profeta recebendo essa mensagem de Deus, né, para falar ao povo, e antes dele falar ao povo, ele fala para si mesmo, ele fala, eu tenho que me arrepender, não é só o povo, não é só o povo para o qual Deus me enviou essa mensagem, eu tenho que arrepender desses pecados também, porque esses pecados são meus também. Então Joel, ele se arrepende dos seus pecados, ele fala para os anciãos, para os sacerdotes se arrependerem também e liderarem o povo nessa intenção. Aí a gente já parte para o capítulo 2. O capítulo 2 vai seguir a mesma ideia. Tem a mesma esquematização poética. O livro de Joel, ele tem vários poemas. Não é feito só de poemas, mas tem vários poemas, né?
Então o capítulo 2 também vai seguir esse esquema poético, essa linha de pensamento. Então Joel, aqui no capítulo 2, vai anunciar outro dia do Senhor, só que dessa vez no futuro. O primeiro capítulo ele fala de um dia do Senhor que aconteceu no passado, e agora no capítulo 2 ele vai falar de um dia do Senhor que acontece no futuro. Ele vai começar a descrever o que parece com outra nuvem de gafanhotos, mas ele usa uma imagem militar, uma imagem cósmica. Os gafanhotos se tornam como exército do Senhor, que marcham e destroem tudo pelo caminho. Então, mais uma vez, Joel chama o povo para oração e arrependimento. Mas ele adverte que seja um arrependimento genuíno, não de aparências. Então Joel fala, olha, você tem que rasgar o seu coração, não suas vestes. Deus não está interessado no exterior. Não adianta você rasgar suas vestes e se mostrar arrependido. Isso tem que partir de dentro para fora, não de aparências. Então, logo depois desses 2 poemas, a cena muda totalmente. Temos uma pequena narrativa de resposta de Deus ao arrependimento de Joel e do povo. Deus diz que irá reverter os efeitos devastadores desse dia do Senhor e transformar o julgamento em salvação, e destruindo os inimigos. E depois ele restaurará a terra, trazendo-a de volta a uma vida abundante. Então, o que significa esse dia do Senhor no futuro? Significa o dia quando o Senhor Jesus voltará. Então, nesse dia, nós vamos ter julgamento. Tanto os justos quanto os ímpios vão ser julgados. Só que os ímpios para a destruição, os justos para a salvação. E depois disso, Deus vai restaurar toda a terra, né? Trazendo de volta uma vida abundante. E finalmente, Deus, ele diz que habitará no meio do seu povo. Então, Deus não vai só restaurar. Nossos corpos não vão ser só glorificados. Deus vai habitar no meio de nós. É isso que o profeta Joel vai profetizar aí nesse capítulo. No último capítulo, Joel escreve mais 3 poemas. O primeiro deles, ele vai enfatizar a promessa que é feita por outros profetas, de que um dia o Espírito de Deus encheria não só o templo, mas todo o seu povo. Então essa é uma profecia de que Deus enviaria o seu Espírito. Isso lembra a gente uma coisa, não é? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. A segunda parte, Joel vai remeter novamente aos profetas, vai retomar profecias anteriores, dizendo que o mal cometido pelas nações seria confrontado, trazendo justiça para os injustiçados. Então, ele fala que esse mal ele não vai durar muito, ele vai ser confrontado e os injustiçados vão ter justiça. Finalmente, Joel aborda as imagens de restauração na terceira parte, nesse terceiro poema do último capítulo. Ele vai abordar imagens da restauração da terra e ver uma esperança para a renovação de toda a criação. Então, ele retoma as promessas feitas pelos profetas, novamente, de que no dia final, a justiça de Deus traria restauração para o mundo. Então, o final do livro ele vai terminar com o perdão e a compaixão de Deus e uma criação totalmente nova. Esse livro lembra um pouquinho o Apocalipse, né? Porque realmente ele fala bastante sobre o dia do Senhor, que é o dia quando o Senhor Jesus voltará. Então, quais são as contribuições do livro de Joel? A gente vai ter essa ênfase no dia do Senhor, assim como Obadias fez. Joel é conhecido como um profeta do dia do Senhor, por ter supostamente cunhado essa frase. Alguns falam que ele inventou essa frase, né, para o grande dia do julgamento das nações, feitas pelo próprio Deus. Entretanto, ele pode ter tomado essa expressão de Obadias, que usou 20 anos antes, como referência ao futuro julgamento de Edom, que a gente acabou de falar. Joel também é considerado o profeta do derramamento do Espírito no Pentecostes. Lembra que Joel ele vai profetizar que o Espírito de Deus vai encher não só o templo como o próprio povo. Então ele vai profetizar que o Espírito Santo
ele seria derramado sobre o povo de Deus. Isso vai ser confirmado pelos apóstolos Pedro e Paulo, ao afirmarem que o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. Então, o que Joel profetizou aconteceu no Pentecostes. Lembra que estava tendo a festa depois que Jesus ascendeu aos céus, né? Depois de um tempo, teve a festa do Pentecostes e muitas vidas ali foram alcançadas pelo Evangelho, porque o Espírito de Deus, né, se manifestou, né? Ele, vamos dizer assim, o Espírito de Deus entrou no coração de todas aquelas pessoas que estavam ali, todos os salvos, e com essa ação milagrosa, várias pessoas falaram em línguas. Então, aquela situação ali, aquela festa, tinham vários estrangeiros, então eles ouviam em grego, ouviam em hebraico, em aramaico, então eles estavam ouvindo a mensagem na própria língua deles. Então, muitas vidas foram salvas. Foi isso que o profeta Joel profetizou mais de 1000 anos, quase 1000 anos antes, né? Nenhum deles, né, afirmou que a profecia foi cumprida totalmente. Então, Paulo e Pedro não falaram que a profecia de Joel foi cumprida totalmente. Falaram que foi cumprida parcialmente em Pentecostes, pois a última parte referente aos sinais divinos de perturbação física do sol, lua e céu não ocorreu naquela ocasião. Então, Joel fala que o Espírito de Deus vai preencher, né, a vida dos santos, mas que vai acontecer alguns sinais, né? O sol vai escurecer, a lua vai ficar avermelhada. Isso não aconteceu no dia do Pentecostes, então essa profecia ela não se concretizou totalmente, né? Mas vai acontecer um pouco antes do grande dia da ira do Senhor. Também nós vamos ter em Joel a promessa de prosperidade material devido ao arrependimento. Irmãos, nós temos que ter cuidado quando nós estudamos os profetas. Nem todas as profecias que estão ali pertencem a nós. Algumas profecias pertencem ao povo de Judá ou a nações específicas. Outras profecias atingem ao povo de Deus de forma geral, né? Então, essa promessa de prosperidade material devido ao arrependimento, Joel ele dá uma ênfase especial aos benefícios físicos e materiais advindos do arrependimento e da obediência, mas essas promessas foram feitas para Israel, não necessariamente para a igreja do Novo Testamento. Então a gente tem que ter esse certo cuidado de usar, né, o arrependimento e achar que por causa do arrependimento nós vamos ter prosperidade material, e não necessariamente. A gente sabe que a nossa prosperidade ela é espiritual. Podemos ter prosperidade material enquanto estivermos vivos aqui na terra? Sim, Deus nos dá muitas bênçãos, mas isso não é uma promessa para nós, né? Então temos que ter muito cuidado. Também o livro de Joel ele fala que nós devemos fazer o Senhor um aliado. Então, no capítulo 2, versículo 17, é o ponto crucial do livro. Contém uma oração de arrependimento, recomendada pelo Senhor para o povo. É uma oração que muda a perspectiva do livro da adversidade para a bênção. O arrependimento verdadeiro faz de Deus um defensor do penitente e torna-o capaz de receber as bênçãos divinas. Então, nós temos uma profecia de julgamento, e um julgamento avassalador, destruidor. Mas, junto com o julgamento, vem essa mensagem, essa advertência de que se tiver arrependimento, vai ter a bênção divina. A cristologia desse livro, né, como Joel aponta para Cristo. A própria profecia sobre o derramamento do Espírito Santo já é, né, uma referência direta ao Messias. Em muitas declarações,
Joel fala que o Senhor, cita o Senhor como Jeová, né, o Senhor Jesus. Entretanto, ele fala como Messias que virá libertar e governar o seu povo na era messiânica. Então, nós temos alguns versículos, por exemplo, sabereis que estou no meio de Israel, derramarei meu espírito sobre toda a carne, congregarei todas as nações, estarei em juízo contra elas. Levante-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar. Eu espiarei o sangue dos que não foram espiados. Quem está falando, né? Sobre quem são essas profecias? É sobre o próprio Jesus. Não está ali a palavra Jesus, nem Messias, mas quando nós olhamos o contexto geral do livro, junto com o contexto geral da Bíblia, das Escrituras, nós inferimos que, com certeza, que Joel estava falando sobre Jesus Cristo. O próximo livro que nós vamos falar, o último livro de hoje, é sobre o livro de Naum. Também é um livro muito legal, né? Naum, o que significa, né, esse nome? Quer dizer consolação. Então, o autor do livro é o próprio Naum, né? Existe um consenso, né, dos estudiosos, dos eruditos, que foi o próprio profeta que escreveu esse livro, e a única coisa que se sabe é que ele era de Elcós, que Elcós não existe, né? Não existe essa cidade hoje, mas os estudiosos dizem que é ali nas proximidades de Cafarnaum, e a palavra Cafarnaum significa cidade de Naum, né? Então a gente tem essas coincidências aí, né? Qual é o cenário histórico, né? A data em que foi escrito, né? Nós temos aí umas divergências, porque não tem no texto exatamente o dia em que foi escrito, não tem uma citação sobre um rei, um período histórico que nos direcione, mas por exclusão a gente consegue chegar a um período aproximado. Então, Naum é um dos 6 profetas menores que não tem data no próprio texto, como eu falei no início da aula. Por esse motivo, tem de ser datado por extrapolação do contexto. Os conservadores geralmente apontam uma de suas datas aproximadas, que é 710 a.C., ou que foi durante o reinado de Ezequias, ou 650, durante o reinado de Manassés, por algumas razões. Em 710 a.C., os assírios representavam uma grande ameaça a Judá, pois se dirigiam para o ocidente. Então, nesse período, o Império Assírio estava se dirigindo, né, na direção ali de Israel. A profecia de consolação enquadra-se melhor em 710, época de Ezequias, que foi um rei bom. Quase não havia necessidade de consolação para Judá no ano 650, sob a liderança de Manassés, que foi um rei muito mau. Ele foi considerado um rei mais iníquo e depravado de Judá, cujo reinado trouxe o julgamento divino de ruína inevitável. Então, por causa desses motivos, a gente tem aí entre 710 e 650 a.C. É a data provável desse livro ter sido escrito. Esse livro ele vai ser um julgamento à cidade de Nínive, né, ao Império Assírio. Então, vamos relembrar um pouquinho, né, sobre Nínive. O professor Pedro ele falou sobre Jonas, né? Jonas foi um profeta que foi levantado para falar diretamente com Nínive. Então, esse período foi antes dessa história aqui que nós vamos contar hoje, né? Do livro de Naum. Mas relembrando um pouquinho aí sobre Nínive. Nínive foi uma das cidades mais antigas do mundo, né? Ela foi fundada por Nimrod, né? Lá em Gênesis 10, 11, nós temos a referência a essa cidade.
foi a capital da Síria depois de Assur, né? Esse rei deu nome a esse império, né? A Síria. Embora a capital mudasse às vezes para outras localidades perto de Nínive. Então, assim como o Brasil teve várias capitais, né? Rio de Janeiro, Salvador, o Império Assírio também teve outras capitais, mas Nínive foi uma capital bastante proeminente. A Síria e a Babilônia, elas compunham um império só, né? Antes de 1500 a.C. Só que depois se dividiram em dois impérios, o Império Assírio e o Império Babilônico, né? Então o Império Assírico teve só alguns momentos de grandeza. Não foi um império muito grande por um período extenso de tempo, né? Ele teve alguns períodos em que foi proeminente. Jonas profetizou sua destruição, mas essa destruição foi prorrogada por causa do arrependimento do povo. Lembra que o profeta Jonas foi lá, profetizou e todo mundo se converteu? Então, o juízo de Deus não aconteceu naquele período, né, em que Jonas profetizou. Anos e anos depois, Naum vai profetizar sobre Nínive de novo, só que dessa vez o julgamento vai acontecer. A Síria e a soberba de Nínive eram conhecidas pelo seu poderio militar e crueldade. Então era um povo muito forte, tinha um poder, um arsenal militar muito grande, só que eles eram muito violentos e eles eram conhecidos pela sua violência. A maioria dos seus deuses eram considerados dominadores sobre a guerra. Seus habitantes gostavam de caça e da guerra. Grande parte da sua arte, cultura e ciência era copiada da Babilônia, né? Então a Babilônia era uma referência na parte cultural. E eles se sentiam inferiores nessa questão. O único grande estudioso assírio foi seu último rei, Assurbanipal, que construiu em Nínive uma biblioteca de 2.000 volumes, então era a maior biblioteca daquela época. Essa nação era violenta, implacável e foi utilizada como instrumento de Deus para destruir o reino de Israel. Quando Israel foi levado para o exílio, quem Deus usou, né, para julgar o povo de Israel, julgar os pecados de Israel? Foi o Império Assírio, né? Então, só o Reino do Norte foi levado para o exílio, foi destruído. O Reino do Sul continuou, apesar de ter passar por muitos momentos instáveis politicamente, passou por vários conflitos com esses impérios que foram surgindo, mas a Síria, ela não destruiu Judá, né? Antes disso, a Babilônia destruiu a Síria, né? Antes disso acontecer. O Império Assírio começou a se desintegrar em 626 a.C. Nínive foi construída em 612. Seu exército foi finalmente aniquilado em Carquemes em 605 a.C. A destruição de Nínive foi tão completa que a cidade tornou-se quase uma lenda durante 2 milênios. As pessoas duvidavam que Nínive existia, porque não tinha nenhum registro arqueológico. A cidade foi tão destruída, mas tão destruída, que ninguém achava Nínive. Alexandre o Grande passou por ali e não viu nem rastros, né, dessa cidade, que foi uma cidade poderosíssima. Até que, recentemente, em 1842, a Nínive foi redescoberta, né, por escavações arqueológicas. Então, qual vai ser o cenário político de Judá? Depois de conhecermos um pouquinho sobre Nínive, né, o livro de Naum, ele vai mostrar julgamentos para esse povo. Mas vamos entender um pouquinho o que está acontecendo em Judá. O Império Assírio estava naquela época no auge do seu poder e ameaçava engolir Judá e todo o Oriente Médio. Então, irmãos, não sei se vocês têm isso na mente de vocês, que o Império Assírio ele não dominou só Israel. Ele dominou vários povos ali do Oriente Médio, África, Ásia, até um pouquinho ali da Europa. Nós vamos ter
um império muito grande, que vai conquistar muitos povos, inclusive Israel, né? Judá não foi dominado pelo Império Assírio, tá? Então, essa época era uma época de grandes reformas no cenário político mundial. E Judá precisava da consolação divina referente à horda violenta de Nínive e a antiga cidadela da ferocidade, né? Então, apesar de Judá não ter sido levado para o exílio, Judá sofreu essas consequências, né, da expansão do Império Assírio. Então, o livro de Naum, ele vai ter todo esse contexto de julgamento para Nínive, para o Império Assírio, né? Nínive, que é a capital da Assíria, e consolo para Judá. Então, qual vai ser o objetivo desse livro? Consolar Judá com referência ao seu feroz inimigo, a Assíria. Então, indo aqui para o nosso esboço de Naum, nós vamos ter aí essa divisão, né, do livro. Então, esse livro, na verdade, é uma coleção de poemas também. A gente vai ver muitos poemas, né? Nos livros proféticos. Então, é uma coleção de poemas que anunciam a queda de um dos maiores opressores do povo de Israel, o Império Assírio e sua capital, Nínive. Os assírios, eles surgiram como um dos primeiros grandes impérios do mundo. A sua expansão resultou na destruição e exílio do Reino do Norte. O exército assírio era muito violento e destrutivo, numa escala em que o mundo nunca havia visto antes. Sabe o que significa a Segunda Guerra Mundial para a gente? Foi o que significou para aquele povo naquela época, era o que significava a devastação do Império Assírio. Então Israel e as nações vizinhas ansiavam pela queda desse império, que depois ocorreu em 612 a.C. Os babilônios se levantaram, né? Outro império, o Império Babilônico se levantou e começou uma rebelião que tomou Nínive e derrubou o Império Assírio. Então, na verdade, eu já contei o final da história, né? Que Babilônia vai destruir Nínive. Mas vamos lá, capítulo por capítulo. O capítulo 1, ele vai começar com um poema que descreve a glória de Deus, o Todo-Poderoso, vindo confrontar as nações e trazer justiça contra o mal delas. O resto do poema é um vai e volta, contrastando as nações arrogantes com o destino do remanescente fiel de Deus. Então, ao longo do primeiro capítulo, a gente vai ter um bate-rebate. Nações são arrogantes, pecadoras, orgulhosas, mas existe um remanescente fiel que será poupado. Não menciona Nínive ou Assíria no capítulo 1. Ele usa Nínive como exemplo nos capítulos posteriores, né? Um exemplo de como Deus não permite que os impérios perversos e arrogantes durem para sempre. O capítulo 2 registra a queda de Nínive de uma forma poética e muito intensa, e a derrocada em estágios progressivos. Então, o capítulo 2 ele mostra progressivamente como Nínive foi destruído. Primeiramente, nós temos uma imagem dos soldados babilônicos bem perto da cidade. Depois, temos uma imagem das carruagens caminhando, correndo em direção à cidade. Aí nós vamos ver a invasão dos muros da cidade, a destruição do muro e depois a chacina do povo, o saqueamento da cidade. É esse o capítulo 2. O capítulo 3, ele vai falar sobre o resultado da queda de Nínive, né? A queda da capital. É como se no capítulo 2 estivesse falando de Brasília e no capítulo 3 estivesse falando de Brasil. O que a queda de Brasília provocaria no Brasil inteiro? Nós teríamos muitas consequências. É a mesma situação. O que a queda de Nínive vai provocar, né? Vai resultar como consequência no Império Assírio. Então, nós vamos ver aí a queda do Império também, como um todo, né? Então, o livro ele vai concluir
né, com sarcasmo contra o rei da Síria, dizendo que ninguém virá ao seu socorro. O livro de Naum usa a Síria e a Babilônia como exemplo. Assim como Obadias usou Edom como exemplo, Naum vai fazer aqui, né, usando Nínive como exemplo do que vai acontecer sobre o julgamento das nações, né, que são más e pecadoras, né? Então, esse livro ele mostra que Deus se importa com a morte de inocentes e que o julgamento sobre o mal são boas novas. Então, na verdade, esse livro pode parecer, nossa, que é uma vingança, que destruição, mas na verdade tem que ser visto com bons olhos, porque Deus ele não permite que o pecado e a maldade prevaleça por muito tempo. É essa a mensagem. E que Deus se importa sim, e que o mal vai ser julgado uma hora ou outra. O pecado vai ser julgado uma hora ou outra. E isso é uma boa notícia. Então, esse pequeno livro de Naum convida cada leitor a se humilhar perante a justiça de Deus e a confiar que no tempo dele os opressores de todo o tempo e de todo lugar serão derrubados. Essas são as boas notícias de Naum. Então, quais são as contribuições que nós vamos ter desse livro? Primeiro, o caráter retribuidor de Deus. Não descreve o Senhor como um Deus zeloso e vingativo, que virá com uma ira abrasadora contra os seus inimigos. Essa ira chega ao auge na grandiosa e terrível descrição da vinda do Senhor em Apocalipse, para julgar seus inimigos enquanto livra seu povo. Então Deus ele vai retribuir o mal, né? Vai retribuir o pecado. Deus ele é zeloso, Deus é irado, e essa ira vai vir sobre os inimigos do povo de Deus. Também é um livro de julgamento não aliviado. O livro de Jonas, ele mostra que Deus queria destruir Nínive, mas por conta do arrependimento de Nínive, Nínive não foi destruída. E é assim que acontece. Essa é a forma como Deus lida com o pecado. Se você se arrepender, né, Deus vai colocar no seu coração frutos de arrependimento e você vai ser poupado. Mas o livro de Naum, ele mostra que Nínive não se arrependeu depois, né? Passou-se gerações e gerações, eles voltaram a ser maus, ansiavam por carnificina, violência, e a mensagem foi pregada por meio de Naum e Nínive não se converteu novamente. Aquelas pessoas não se voltaram para Deus e o juízo veio. A Babilônia derrubou Nínive e aquele povo foi destruído a ponto de ninguém nunca mais achar essa cidade por mais de 2000 anos, né? Foi totalmente destruído. Então, nenhum outro livro da Bíblia é tão enfático na mensagem do julgamento e misericórdia não aproveitada. Então, Nínive não aproveitou a misericórdia e o julgamento profetizado. O Senhor dedicou um livro inteiro para descrever vividamente sua grande ira contra o povo que vivia na violência, na pilhagem e no derramamento de sangue, e que deixou de permanecer em sua misericórdia dispensada através de Jonas, profeta de Deus. Então, assim como Judá teve vários profetas, nós tivemos reis bons, reis ruins. Judá, em alguns momentos, as pessoas se convertiam, pranteavam verdadeiramente, se curvavam diante de Deus, passava gerações, o povo voltava para o pecado, para a idolatria. Isso aconteceu com Nínive também. Toda a cidade se converteu quando Jonas pregou, mas passou-se um tempo, eles voltaram para o estado anterior, ou pior, né? E com isso, mesmo com a mensagem de Naum, eles não se arrependeram dos seus pecados, então eles não aproveitaram a mensagem de Deus. Nínive, a grande cidade rainha, foi destruída. Não há dúvida de que esse livro era o que Jonas queria ter escrito. Jonas ele não queria
que Nínive fosse poupada, né? Ele tinha, como Pedro falou, ele tinha um sentimento nacionalista de preservação do seu próprio povo. Então, provavelmente, ele queria escrever esse livro que Naum escreveu, um livro de destruição. Embora o arrependimento dos ninivitas tenha adiado o julgamento de Deus, a retomada da antiga perversidade e violência apenas intensificou o peso do castigo, sobretudo diante do desrespeito à sua misericórdia. Também a gente vai ter uma admoestação de Naum a todas as nações. Embora o pecado e a violência possam ficar sem punição por um tempo, dentro da longanimidade divina, a gente percebe isso, que tem pessoas que pecam e que têm uma vida boa, né? E tem pessoas que são consideradas justas, salvas e sofrem a vida inteira às vezes. Então, dentro da longanimidade divina, essas pessoas não vão ser esquecidas. Nesse caso, não está apenas em jogo o tempo de Deus, mas também a justificação do seu caráter. Então, para finalizar, qual é a cristologia, né? Como o livro de Naum aponta para Cristo. Mesmo sem referências específicas ao Messias, o livro de Naum, nós vemos a proclamação das boas novas, no capítulo 1, versículo 15. Nós temos uma referência indireta a Cristo e ao seu evangelho. É uma referência a Isaías 52, 2, e mais tarde aplicada por Paulo em Romanos 10, 15, quanto ao aspecto libertador do evangelho. Então, Naum faz uma referência indireta ao Messias, falando sobre as boas novas, né? As boas novas da salvação. Então, irmãos, esse é o estudo de hoje. Eu espero que os irmãos tenham aproveitado. Eu não vou fazer a aplicação nessa aula. Só na próxima aula vou terminar de falar sobre esses profetas pré-exílicos. Aí nós partimos para aplicação, né, espiritual para as nossas vidas. Por enquanto a gente só vai conhecer um pouquinho mais sobre esses livros e sobre os contextos. Espero que os irmãos tenham aproveitado. Então, até a próxima aula.